Jesus disse que devemos ser a luz do mundo. Ele é a luz e nós refletores desta luz. Esse é um detalhe para o qual devemos atentar. O refletor não tem luz, mas ilumina na proporção direta em que reflete a luz. Infelizmente, o povo de Deus não viveu em sua totalidade o plano do Senhor. Havia muita injustiça. Os pobres, as viúvas e os órfãos eram deixados à margem da sociedade. O profeta Isaías revelara que, quando o Messias viesse, a história seria diferente. Sabe por quê? Porque ele pregaria as boas novas aos pobres, libertaria os cativos, restauraria a vista aos cegos, libertaria os oprimidos e apregoaria o ano do jubileu. Esta é obra de restauração de vidas, resgate da marginalização produzida pelo pecado e pela maldade de seres humanos egoístas. Num sábado, Jesus entra na sinagoga de Nazaré, ali onde ele fora criado. Deram para ele o livro do profeta Isaías. Jesus abriu e leu o verso 1 do capítulo 61. Exatamente uma profecia a seu respeito. Depois de devolver o livro ao assistente, sentou-se e declarou que a escritura que lera acabara de se cumprir. Naquele momento, Jesus se revelou como Messias, o ungido de Deus. Para fazer o quê? Tudo aquilo que a profecia revelava. Você sabe que quando uma pessoa aceita Jesus, se torna um mensageiro da esperança. Passa a ter as mesmas sensibilidades espirituais de Jesus e continua a obra que um dia o Mestre realizou. Que obra? De pregar o evangelho aos pobres, de ajudar os órfãos, as viúvas, isto é, de suprir as necessidades das pessoas. Nosso desafio é amar a Deus de todo o coração, de toda a força e alma, e ao próximo como a nós mesmos. Lá nos dias de Jesus, as pessoas entendiam como próximo apenas alguém da própria nação. E foi aí que o Mestre contou a parábola na qual um samaritano ajuda quem dele necessita. Devotos rabinos se omitiram. Não se importaram com a pessoa ferida. Aquele que estiver necessitado, este é o nosso próximo, disse Jesus através da parábola que conhecemos como a parábola do bom samaritano. É este a quem devemos ajudar. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. Observe que em nenhum lugar Jesus disse que ele era o sal. Disse ser o caminho, a porta, o pão, a água, a luz, o bom pastor, mas nunca se referiu a si mesmo como um sal. E eu sei por quê. Sal é um tempero. Cumpre seu papel quando misturado com elementos diferentes de si mesmo. Em excesso ou de menos não é bom. Tem que ser na proporção certa. Normalmente em pequenas quantidades. Assim é conosco, com o cristão. Não podemos ficar confortavelmente no saleiro. Podemos ser pessoas normalmente corretas, podemos não fumar, não beber, podemos não nos envolver em orgias, jogos de azar e crimes, etc. Maravilha, é o que Deus quer. Porém, a questão não é o que não fazemos, mas o que fazemos. O cristão não pode ser como o mundo. Se for, não fará diferença no mundo, será inútil. Precisamos nos misturar sem ser, influenciar para transformar, fazer diferença positiva na vida das pessoas, levando-as à salvação em Jesus. Sal que não salga não é sal. Sal que fica no saleiro, mais cedo ou mais tarde, deixará de ser sal.
O valor do sal não está em ser sal, mas em exercer sua influência trazendo bom gosto onde não existe sabor. Cristão que fica parado dentro da igreja não vai fazer diferença na sociedade. A forma como Jesus lidou com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó serve de base para nossas estratégias evangelísticas. Para uma boa colheita, o trabalho agrícola também nos serve de referência, porque ali a gente percebe que as coisas funcionam em etapas, como um processo. Analisar o solo, preparar e arar a terra, aí plantar, irrigar, fertilizar, combater as pragas, esperar, colher e preservar o que colheu. Colher é apenas uma parte do processo. Algumas estratégias evangelísticas enfatizam demais a colheita. O solo precisa ser preparado antes que o evangelista venha e comece a pregar. Outros tipos de atividades precisam e devem ser realizadas antes de colheita, preparando para a colheita. O nome dado ao processo de abrir uma nova igreja é plantio. Esse nome vem da agricultura. Isso porque o processo é muito parecido com o que acontece lá na agricultura. Quando Jesus enviou seus discípulos a pregar de 2 em 2, Jesus não deu recursos para se sustentarem. Provavelmente queria ensinar dependência de Deus, mas também a importância de fazer amizade com os moradores das localidades por meio do serviço em favor deles. Se eles fizessem o que deveria de fato ser feito, seriam sustentados pelas pessoas. Para quase tudo o que se faz, existem estágios a serem obedecidos. Quando se constrói uma casa, começa-se pelo alicerce. Depois vem as paredes, o telhado e assim por diante. A gente não inicia a construção de uma casa pelo telhado, assim como a gente não calça os sapatos para depois calçar as meias. Há um processo a ser obedecido. Para se plantar uma igreja, o melhor caminho é implantar um ministério de satisfação das necessidades da comunidade e, a partir deste ministério, formar uma nova igreja. A menos que a igreja seja a luz do mundo, ela será trevas, declara Ellen G. White. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha, disse Jesus em Mateus capítulo 12, verso 30. Não há território neutro no grande conflito. Ou estamos do lado de Cristo ou do lado do inimigo. Fomos chamados individualmente para sermos luz no mundo. Se não formos luz, seremos trevas. Luz é luz e como luz ilumina. Se não ilumina, não é luz, porque a natureza da luz é brilhar. Jesus também disse que nós somos o sal da terra. Sal, pequenas quantidades, pequenas porções que faz a diferença, que dá sabor onde não há sabor. Sal que está no saleiro não faz diferença na comida. Crente dentro da igreja, só se autossustentando, não faz diferença na comunidade. Precisamos sair do saleiro, precisamos ir para satisfazer as necessidades das pessoas, suprir suas angústias, suprir suas necessidades, e aí sim, pregar para elas, apresentar Jesus, testemunhar do que Cristo tem feito por nós. Este é o plano de Deus. Para você, para mim, para nós e para a sua igreja na terra, enquanto o aguardamos voltar.